João 10. Vou tentar ser o mais claro possível. Se alguém pula ou arromba o aprisco das ovelhas, em vez de passar pela porta, não é para fazer boa coisa. É um ladrão de ovelhas. O pastor passa pela porta. O porteiro abre a porta para ele e as ovelhas reconhecem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e é o guia delas. Quando estão fora do aprisco, ele as conduz. E elas o seguem, porque conhecem sua voz. Elas não seguem a voz de um estranho, vão se dispersar, porque não estão acostumadas a essa voz. Jesus contou essa história simples, mas eles não tinham ideia do que ele estava falando. Então, tentou de novo. Vou ser explícito então. Eu sou a porta para as ovelhas. Os outros são de má índole, ladrões de ovelhas. Todos eles. Mas as ovelhas não os ouvem. Eu sou a porta. Quem passar por mim será bem cuidado. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna. Uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenham sonhado. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá mais valor às ovelhas do que a si mesmo e se sacrifica, se for necessário. O empregado não é um pastor de verdade. As ovelhas nada significam para ele. Ele vê um lobo se aproximar e sai em disparada, deixando as ovelhas desprotegidas. Ele está ali apenas por dinheiro. As ovelhas nada representam para ele. Eu sou um bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Da mesma forma, o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Tenho mais consideração pelas ovelhas que por mim mesmo. Sacrifico-me se for necessário. Vocês também precisam saber que tem outras ovelhas além das que estão neste aprisco. Preciso trazê-las e ajuntá-las também. Elas também reconhecerão minha voz. Então, haverá um único rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque entrega a minha vida de livre vontade. Assim, sou livre para reavê-la. Ninguém a toma de mim. Eu a entrego porque quero. Tenho o direito de entregá-la, mas também reavê-la. Recebi essa autoridade do meu Pai. Esse discurso provocou outra divisão entre os judeus. Alguns diziam, ele é maluco. Está na cara que não tem juízo. Por que perder tempo em ouvi-lo? Outros não estavam assim tão seguros. Essas não são palavras de um louco. Por acaso um louco pode abrir os olhos de um cego? Eles estavam celebrando a festa da dedicação, chamada em hebraico Hanukkah, em Jerusalém. Era inverno e Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão, rodeando. Os judeus disseram, por quanto tempo você vai nos deixar curiosos? Se você é o Messias, diga-nos diretamente. Jesus respondeu, eu já disse, mas vocês não acreditam. Tudo que fiz foi autorizado por meu Pai, ações que falam mais alto que palavras. Vocês não acreditam porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Dou a elas vida real e eterna. Elas estão protegidas do destruidor o tempo todo. Ninguém consegue roubá-las de mim. Ninguém consegue roubar de mim, aleluia. O Pai, que as pôs sob a minha responsabilidade, é muito maior que o destruidor, que o ladrão. Ninguém pode tirá-las dele. Eu e o Pai somos um só coração e uma só mente. Mais uma vez, os judeus estavam a ponto de apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse, tenho feito muitas ações boas da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Os judeus responderam, não apedrejamos por nada de bom que você fez, mas sim pelo fato de ter dito essa blasfêmia de chamar você mesmo de Deus. Jesus reagiu, estou apenas citando um texto das Escrituras em que Deus diz, digo a vocês, vocês são deuses. Se Deus chama os antepassados de vocês de deuses, e as Escrituras não mentem, por que vocês gritam blasfemador, blasfemador para o único a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo, só porque eu disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras que meu Pai faz,
Não precisam crer em mim, mas se faço as obras do Pai, esqueçam um momento o que eu disse a meu respeito e considerem a simples evidência das ações que estão diante de seus olhos. Talvez assim as coisas se esclareçam e vocês consigam entender que não apenas fazemos as mesmas coisas, mas também somos o mesmo, Pai e Filho. Ele está em mim e eu estou nele. Eles ainda tentaram prendê-lo, mas ele conseguiu escapar. Voltou para a região do Jordão, onde João batizava, e ficou ali. Muitos se tornaram seus seguidores e diziam: João não realizou milagres, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem é verdade. Assim, muitos creram nele. Gente, João 10, nós temos aqui Jesus falando sobre a porta, né, das ovelhas e o ladrão não entra pela porta. Uma vez estava aconselhando um casal e um dos cônjuges estavam traindo, estava vivendo com a amante. E o cônjuge, naquela sedução, perguntava: será que ela não pode ser algo de Deus para mim, aquela amante? Eu falei: aquele que não entra pela porta é o ladrão. O casamento é a porta para um relacionamento. E se a pessoa entra como amante, se ela entra tomando, ela é ladrão. O princípio está ali. Ela é, na essência, o ladrão. A lei eterna de Deus diz isso. Muita gente considera o ladrão aqui Satanás, o diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E é verdade. Só que o contexto do texto aqui é que o ladrão, na verdade, é o falso ensino, o falso mestre, o falso pastor. E aqui Jesus deixa claro que todos que ouvem a voz dele são ovelhas dele. Jesus não disse que tem ovelhas de Pedro, de Tiago e de João. Jesus disse: as minhas ovelhas. Em nenhum lugar Jesus autorizou os seus discípulos terem ovelhas. Quem é o dono das ovelhas é Jesus. Assim, ele será o único e verdadeiro pastor. Então, quem é um ladrão? É aquele que se coloca como o pastor das ovelhas. É um perigo. Alguns pastores bem intencionados, com excesso de zelo, começam a cuidar do rebanho do Senhor e começam a tratar aquele rebanho como se fossem suas ovelhas. Todo pastor, todo ministro do Evangelho que assume a postura de fazer das ovelhas de Jesus suas ovelhas, dá treta no relacionamento, começam a ter problema e perde essas ovelhas porque Jesus tem ciúme. Porque ele está entrando na postura de ser o ladrão, na postura de ser o dono das ovelhas. E Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem o meu nome. Em nenhum lugar do Novo Testamento você vai ver Deus autorizando, por meio de Jesus, nenhum líder cristão chamar o seu povo de ovelha. Quem tem ovelha? Jesus. Eu sou pastor, eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu tenho um ministério, mas eu não tenho ovelha. Quem tem ovelha é o meu Senhor e eu sou ovelha dele. E aí o que acontece? Mas Jesus não disse para Pedro, alguém pode me perguntar: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Opa! Apacenta as suas ovelhas, Pedro? Não, as minhas ovelhas. Você vai apacentar. Então, existe o ministério de pastorear? Existe. Mas é pastorear como quem sabe que não é o dono das ovelhas. O dono das ovelhas é o bom pastor, porque ele deu a vida pelas ovelhas. Por mais que a gente se entrega pelas ovelhas, dedica a elas tempo, qualidade, serviço, amor, instrução, aconselhamento, visita ao hospital, cura, por mais que a gente se dedique a fazer o casamento delas, para enterrar os filhos, os preciosos delas, por mais que a gente se entregue, a gente não se sacrifica como o dono dessas ovelhas sacrificou. Ele deu a vida por elas. Agora Jesus diz o seguinte: o contrário do pastor é o mercenário, que só quer saber do dinheiro. Então você precisa aprender dois tipos de liderança que existe na terra. Pessoas que lideram como pastor, que se entregam, se sacrificam pelos liderados, e pessoas que se lideram como patrões. Eles não se sacrificam pelos liderados. Patrões só têm você por perto quando você é útil. Quando você deixa de ser útil, eles te descartam. Eles não são do caráter do bom pastor. Eles demitem, eles deixam de lado e continuam seguindo. Eles amam a si mesmo. Quem não tem o coração do bom pastor, ama a si mesmo. Mas quem tem o coração do bom pastor, ele sacrifica a si mesmo em favor de outros. Para que outros possam viver, ele se entrega
aos mesmos caminhos do Senhor, mas mesmo por maior que seja a entrega de um líder cristão, ele nunca fará um sacrifício semelhante ao pastor das ovelhas. Então a porta, ele é a porta e ele é o pastor das ovelhas. Então o ladrão é qualquer um que se coloca diante do rebanho de Deus para ser o pastor das ovelhas no lugar do verdadeiro e bom pastor que é Jesus. Nunca se esqueça disso, porque João 10 é extraordinário e é o dia 10 de agosto, dia do meu aniversário, o bom pastor das ovelhas.